Tarde, senhores, sejam muito bem-vindos à nossa agenda. A gente preparou hoje, montou um conteúdo super específico para conseguir trazer e elucidar um comparativo aí do Google Workspace com as demais soluções aí de produtividade, colaboração do mercado, para conseguir trazer um senso aí comparativo de ganhos, diferenças aí entre os players, tá? Como a Ama acabou de mencionar, a gente vai gravar essa agenda e aí depois a gente disponibiliza esse link lá no canal do YouTube da QI. Inclusive, há diversas trilhas que vocês podem utilizar como material de base de estudo, tanto de inteligência artificial, segurança. Então, a gente está sempre alimentando e sempre fazendo essas agendas enriquecedoras aqui para conseguir trazer mais insumos e mais conhecimento para vocês, tá? Então, vamos primeiro apresentar aqui nossos speakers. Então, hoje a nossa agenda vai ser ministrada aqui pelo Victor, que é o nosso especialista, nosso arquiteto de Workspace, tá? E por mim, que sou executiva comercial aqui da QI, como moderadora. A nossa agenda, ela vai contar com a abertura, que já está acontecendo agora. Depois a gente vai falar, teoricamente, aí sobre as vantagens de utilizar o Google Workspace. Depois o Vitor vem falando de Workspace na prática, mostrando para vocês mesmo como que é o universo do lado de cada Google, tá? E aí, por fim, a gente completa com as dúvidas e com o encerramento. Eu vou pedir para vocês centralizarem as dúvidas de vocês aqui no chat, elas serão respondidas ao final da agenda, tá? Se vocês não quiserem escrever e depois abrir o microfone no fim da agenda para perguntar para o Victor, fiquem à vontade, mas aí a gente mantém o raciocínio e aí no final a gente termina aí com as dúvidas, tá? E agora um pouquinho aqui do que é a QI. A QI ela é um parceiro hoje de facilitação da jornada das empresas. A gente divide essa jornada de inovação com os clientes. Então, o cliente chega com as demandas, com os desafios, com as necessidades, e a gente, com a nossa experiência, a gente está aí há 13 anos no mercado, mostrando projetos complexos aí de trazer outros players para o Google Workspace, tanto em projetos de migração, adoção, treinamentos. A gente tem um time de experts, então a gente ajuda vocês a entenderem o ecossistema da Google, que é robusto, e aí a gente consegue, com isso, melhorar o dia a dia do trabalho de vocês com as soluções aí que o Google oferece no mercado, tá? Então, a gente divide essa jornada, a gente facilita com vocês o caminho, cada empresa aí vai ter sua peculiaridade, e a gente consegue aí desenhar 4 mãos dessa jornada em conjunto, tá? Hoje, aqui ela é dividida em 2 grandes pilares, tá? O primeiro é de produtividade e colaboração, o segundo é de cloud services. Quando a gente fala aqui de produtividade e colaboração, a gente tem uma especialização voltada para isso, com uma certificação internacional que reconhece aqui em Work Transformation, né, na transformação aí das áreas de trabalho. E para o pilar de cloud services, a gente também tem outras 2 especializações, pensando tanto em infraestrutura quanto também em desenvolvimento, tá? Aqui ela conta com especialistas multi-cloud, então a gente também consegue atender no que tange a serviço outros fabricantes, além da Google, como Microsoft e Amazon também, tá? E aí, por fim, eu queria dividir aqui com vocês, com muita felicidade mesmo, que a Kay recebeu recentemente, um reconhecimento do Google no estudo do ESG Provider Lens, que é focado no reconhecimento da QI hoje como uma líder e um grande parceiro de implementação e integração de serviços. Esse é um reconhecimento que gratifica muito e coloca a QI hoje como um dos maiores patamares de entrega de serviço, tá? Tudo isso é feito com base nos estudos das nossas entregas para os nossos clientes. Então, é com uma gratificação que a gente consegue receber os projetos de vocês e trabalhar aí com uma excelência na entrega desses serviços, tá? E aí, novamente, dúvidas
Angústias, tudo aí no chat, por favor, que a gente vai no final da agenda retornar aos temas aí das perguntas e a gente responde aí ao final da agenda, tá? E ao fim da agenda também a gente vai falar sobre algumas condições especiais que a gente vai trazer para os participantes aqui da agenda relacionada à parte tanto de produtividade e colaboração, quanto também a parte de cloud service. Pode seguir, Vi. Maravilha, Thaís. Muito obrigado. Tem como só você me colocar como co-apresentador? Eu vou usar da sua apresentação mesmo. Deixa eu colocar aqui. Maravilha, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitor, eu sou arquiteto de soluções Google Workspace aqui na QI. E meu objetivo aqui hoje é estar comentando com vocês, né, tendo um bate-papo com vocês aqui sobre as diferenças, né, que nós temos quando a gente está comparando alguns tipos de sistemas com o ambiente ali do Google Workspace. Porque muitas das vezes as pessoas, né, eles tentam colocar os dois dentro de numa balança, mas vocês vão ver que não é exatamente uma comparação muito justa, porque o Workspace ele é todo um ecossistema, né, ele possui todo um ambiente ali, tangendo colaboração, tangendo segurança, tangendo diversas features que outras ferramentas ali acabam não abordando. Então é sobre isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou começar falando um pouco aqui sobre um escopo teórico, só para vocês entenderem, e aí depois eu gostaria de mostrar algumas dessas ferramentas. Infelizmente, devido ao nosso tempo aqui, não tem como a gente passar por tudo, né? São muitas ferramentas, muitas features, então não tem como a gente passar por tudo, mas eu vou estar mostrando para vocês aqui alguns pontos bem importantes. Como a Thaís já sinalizou, dúvidas, pontos, podem deixar ali no chat que eu vou ter o maior prazer em respondê-los ali ao final, beleza? Conseguiu, Thaís, colocar? Coloquei. Não apareceu para você? Não, não apareceu para mim. Deixa. Quer que eu. Deixa eu Se mandar você o quiser, link? eu compartilho aqui do meu lado. Tá bom. E aí fica mais tranquilo aqui. Maravilha, pessoal. Então, como que funciona o ambiente aqui do Google Workspace, né? Porque eu trouxe uma pergunta aqui. Por que utilizar o Google Workspace em vista ali de outras ferramentas? Então, eu trouxe aqui um quadro comparativo, onde a gente vai debater alguns tópicos. Primeiro deles, relacionado ali à interface unificada. E o que eu quero dizer com essa interface unificada? Dentro do ambiente do Workspace, nós temos várias features. Nós temos aqui, como vocês podem ver ali em cima, nós temos Gmail, que é a nossa ferramenta de e-mails, nós temos uma ferramenta para agendas, nós temos uma ferramenta voltada para armazenamento de arquivos, nós temos ferramentas de colaboração, de documentos, planilhas, apresentações, formulários, sites, e também temos uma ferramenta de videoconferência, no caso aqui, o nosso Google Meet. E vocês vão reparar que todas essas ferramentas, eu consigo ter elas todas dentro de uma única interface. Então não precisa de eu ficar trocando de páginas toda hora, né, abrindo novas guias, abrindo abrindo outros navegadores ou algo nesse sentido, para poder chegar onde eu desejo. Eu consigo fazer isso de dentro de uma única interface. Segundo ponto, são os recursos ali de comunicação e colaboração. Como eu falei para vocês, o Google Workspace ele é um ambiente completo no que tange ali as ferramentas corporativas. Então, ele não é somente uma ferramenta somente ali de e-mails, né? Quando a gente está comparando com outras ferramentas também, né? Como eu deixei citadas ali algumas. Mas o Workspace, além da questão do e-mail, também conta, como eu falei, com ferramentas de documentos, de planilhas, de apresentações, onde muitos, inclusive, se não todos vocês aqui, com certeza já devem ter utilizado algum ambiente do Gmail em particular ou algo nesse sentido. Porém, quando a gente está falando do ambiente corporativo do Google, que é o Google Workspace, vocês vão notar que temos ganhos de features ali dentro, porque tem todo um escopo corporativo envolvido. Então, o quesito de segurança é mais aprimorado, os quesitos, né, as próprias features ali são aprimoradas. Então, nós temos ali o ganho também, então, de mais recursos de comunicação e também de colaboração. Ferramentas de mensageria direta, ferramenta ali de própria videoconferência, como nós estamos fazendo nesse exato momento. Então, nós temos um ambiente completo. Integração com outras ferramentas. Esse é um ponto muito legal, porque além do fato de nós termos todas essas ferramentas, né, que vão que presentes dentro do nosso ambiente, a gente também tem uma integração entre elas. Então, por exemplo, aqui eu estou em uma conferência, né, com vocês aqui no Meet, e na mesma tela eu estou transmitindo uma apresentação
de slide, onde eu estou passando o slide, vocês podem ver que, inclusive, eu estou até interagindo, né? Eu estou colocando aqui, às vezes, algumas observações, né? Traçando uma linha aqui. Então, vocês podem ver que as ferramentas do Workspace, elas vão se conversando entre elas. Então, eu tenho ali um documento ao qual eu posso colocar uma planilha ali dentro, né, de forma que ele vai parecer como se fosse um cardzinho, onde é visualmente mais agradável, onde eu posso pegar um documento, colocar dentro de um e-mail ali, por exemplo, conversas do chat, automaticamente eu já consigo mandar uma videoconferência aqui no Meet para a gente iniciar uma conversa. Então, as ferramentas do Workspace, elas se conversam entre si, elas têm uma integração entre si. E, além disso, o próprio Workspace também fornece uma opção de Marketplace, que é onde você pode estar colocando complementos de uma lojinha própria do Workspace. É como se fosse ali uma App Store, uma Play Store da vida para quem utiliza ali os smartphones, né? Então, nós temos a Play Store para o Android, o App Store para o iOS, e vocês vão ver que lá dentro também tem alguns complementozinhos aos quais a gente pode estar colocando dentro do nosso ambiente, a fim de também nos impulsionar ali com a nossa produtividade e colaboração. Recursos de inteligência artificial integradas, e aqui eu nem estou falando de Gemini, né? O Gemini é a nossa ferramenta de inteligência, né? A nossa IA generativa, que muitos antigamente conheciam como Bard, né? Na verdade, ele tem duas frentes, né? Que seria o Bard e o Duet, e hoje se chama Gemini, mas aqui eu nem estou falando disso. Aqui eu estou falando de um recurso chamado Smart Canvas, que é o que já vem integrado dentro das próprias ferramentas do Workspace. Então, dentro do documentos, dentro do planilhas, vocês já vão ver que eu tenho já uma feature ali de inteligência já integrada, onde eu já consigo puxar recursos, consigo puxar ícones inteligentes. Dentro do Gmail também eu tenho alguns recursos, né, como complementação de escrita, correção de ortografia, enfim. Então, nós temos ferramentas de inteligência já integradas dentro do nosso ecossistema ali do Google Workspace. Segurança aprimorada, além das features de segurança que nós temos aqui, né, de DLP, gerenciamento de dispositivos móveis, basear o acesso do usuário com base em algum parâmetro, né, em algum contexto. Além desses pontos específicos, o Google tem ferramentas já nativas dentro do ambiente para controle ali de spam, de phishing, de malware, e a gente pode criar, inclusive, configurações personalizadas, categorizadas ali, né, separadas ali por setores, por grupos, unidades organizacionais, enfim. Então, a gente consegue ter um controle bem rígido acerca disso. A própria filtragem do Google já entra em ação aqui, mas vocês vão observar que, além dessa filtragem padrão, nós também temos ali configurações que a gente pode deixar bem personalizada ali de acordo com o nosso ambiente. Inovação constante, porque o Google está sempre se reinventando, né, pessoal? Nós sempre temos novidades ali dentro das ferramentas do Workspace, sejam com features novas que vão surgindo dentro ali das próprias ferramentas, ou seja, até mesmo com ferramentas novas. Como, por exemplo, né, eu não sei se todos aqui têm conhecimento, hoje dentro do Workspace nós temos ali a presença do AppSheet, por exemplo. E o que seria o AppSheet? É para você efetuar o desenvolvimento de aplicações através ali do no-code. Então, você não utiliza linguagem de programação para desenvolver algum aplicativo, algum programa. Você pega uma base de dados e, através dessa base de dados, você consegue desenvolver ali uma aplicação. Por exemplo, alguma coisa para ser um registro de ponto, um controle de inventário, um fluxo de aprovações, enfim. A criatividade é o limite ali para vocês estarem construindo. Isso é só um exemplo, porque o Workspace, como eu falei, ele está sempre trazendo coisas novas, ele está sempre se reinventando, até para se manter atualizado do que o mercado tem de tendência. Como eu citei, por exemplo, ali a questão do Gemini, né, que IA hoje, na inteligência artificial, é uma palavra que, né, um termo que se popularizou bastante, e aí o Google já trouxe isso também, apesar dele já ser pioneiro nessa questão, mas ele também já trouxe isso já diretamente ali para os usuários finais. Então, nós temos ali um escopo de uma inovação constante, né, nós sempre temos ali novos recursos, novas ferramentas, enfim. E, por fim, um diferencial que eu acho bem interessante citar, que é a questão do SLA de disponibilidade. Hoje o Google garante 99,9% de entrega dos produtos do ambiente do Workspace, né, dos seus produtos ali como um todo. Eu vou ser sincero com vocês, pessoal, do tempo que eu já trabalho aqui com o Google, eu particularmente nunca vi o Gmail caindo. Alguém precisando de acessar o Gmail ali e não conseguir, tentar responder o e-mail ali e não conseguir, que não fosse alguma configuração dentro do ambiente da pessoa ou algo nesse sentido.
o Google garante 99,9% de entrega em todos os seus serviços. Isso é um baita diferencial, principalmente comparado, né, com essas outras ferramentas que eu trouxe ali, porque a gente sabe que tem-se ali um escopo, tanto um déficit, né, na verdade, tanto de segurança, como também um déficit ali nessa questão de entregas, né, pessoas que têm problemas ali de entregas de e-mails, problemas ali na hora de estar recebendo um e-mail de um determinado escopo. Inclusive, vocês vão ver que dentro do próprio ambiente ali, dentro do painel administrativo, nós temos features onde a gente pode nos assegurar, né, nos resguardar de que o Google fez a sua parte. Então, a gente tem uma forma de verificar se o nosso e-mail foi entregue no servidor de destino, se o e-mail do servidor de destino bateu aqui dentro dos servidores do Google, nós temos ferramentas para isso. Então, além da garantia da disponibilidade, ele também nos fornece meios de estar verificando esse ponto, além de um próprio painel que nós temos, onde a gente pode verificar em tempo real como que está o funcionamento de todas as ferramentas ali do nosso ambiente. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, então, por que eu trouxe isso daqui, né? Apresentamos o Google Workspace. Porque para muitos, né, como eu falei, enxergam o Workspace como somente e-mail, né? O Google como uma ferramenta somente de e-mail. Quando na verdade não. Ele engloba tudo isso que eu acabei de falar aqui agora há pouco, né? Ele engloba ferramentas de colaboração, ele engloba segurança, ele engloba todas as garantias, a inovação que ele está sempre trazendo aqui para nós. Então, esse é um ponto bem importante ali da gente caracterizar. O Google Workspace, ele é uma ferramenta, né? Ele é uma suíte completa de comunicação e colaboração. E como eu falei para vocês, ele abrange todos os pontos. Então, ele tem soluções para videoconferência, tem soluções para colaboração, para relatórios, inclusive relatórios esses vinculados a Business Intelligence, né? O famoso BI. Dentro do Workspace, nós temos uma ferramenta também de BI, que no caso seria o Looker, onde a gente consegue ali, inclusive, desenvolver dashes com base nas nossas fontes de dados, e assim a gente consegue colocar ali, né, uns gráficos mais elaborados, uns painéis mais elaborados, enfim. Então, a gente consegue abranger esse ponto. Abrangemos a questão de segurança, como eu falei, nós temos ferramentas de DLP para prevenir o compartilhamento de uma determinada informação. Nós temos uma ferramenta completa de auditoria, onde a gente consegue verificar todo o nosso ambiente, ferramentas ali que tangem spam, phishing, malware. A gente tem um painel, inclusive, que a gente consegue validar essas atividades, né, como que isso está se comportando dentro do nosso ambiente. Ele mostra isso até em formato de gráficos, como eu vou estar mostrando para vocês. Nós temos uma ferramenta de armazenamento, onde a gente pode estar armazenando arquivos, documentos, que é diferente do que vocês estão acostumados hoje, quando a gente está falando ali do Drive particular, né? O Drive particular ali na conta Gmail é uma coisa. O Drive aqui dentro do ambiente do Workspace, vocês vão enxergar que é um escopo diferente. Nós temos ferramenta para gerenciamento de dispositivos. Então, para a pessoa que tem ali um telefone corporativo, um computador, né, corporativo ali, que precisa de fazer o gerenciamento dele, hoje o Google consegue atender, né, para dispositivos Android, iOS, Windows, enfim. Então a gente consegue fazer um gerenciamento ali acerca desses dispositivos presentes também dentro do ambiente ali do Workspace. Bom, e aí, só para poder ilustrar um pouquinho mais sobre esse ponto, eu vou compartilhar aqui agora minha outra telinha com vocês, que eu quero mostrar para vocês alguns pontos aqui bem legais em relação ao nosso ambiente. Deixa eu só pegar aqui para compartilhar para vocês. Deixa eu só botar aqui. Primeiro ponto que eu gostaria de citar é a questão ali, como eu falei, né, da interface unificada, né? Eu bati muito martelo nesse ponto, então eu gostaria de clarificar isso daqui, clarear, né? Clarificar foi difícil. Clarear esse ponto aqui com vocês. Então, primeiro ponto, como eu falei, a questão da interface. Olha, esse daqui é uma interface do Gmail, mas observem que daqui de dentro eu já consigo ter acesso a outras features. Eu estou dentro da minha interface do Gmail e daqui de dentro eu já tenho interface ao meu chat. E o que seria o chat? É uma ferramenta corporativa ali de conversas, onde eu consigo ter conversas com outras pessoas, bem semelhante ali ao que nós temos de ferramentas de comunicação mesmo, né? Vamos colocar em nomes aqui, o mais famoso, WhatsApp, por exemplo. Só que imagina você tendo isso somente dentro ali do seu ambiente, onde essas conversas que estão presentes ali vão ser voltadas para o meio corporativo,
onde você pode ter uma total segurança para estar compartilhando ali os seus documentos, os seus arquivos, e além disso tudo, também é auditável, né? Então você também vai conseguir auditar aqui essas informações. E o mais legal é que quando a gente inicia uma conversa com uma pessoa, a gente pode caracterizar, né, pode visualizar se ela é uma pessoa externa, se é uma pessoa de dentro do meio ambiente, e aí vocês podem colocar configurações, como, por exemplo, salvar um histórico de mensagens ou não. Vocês podem colocar configurações para que as pessoas, por exemplo, possam editar as mensagens ou não. Então, enfim, vocês têm um controle total ali dentro de uma ferramenta de mensageria que, novamente, tem toda uma integração com o ambiente ali do Workspace. Então, daqui eu consigo mandar uma videochamada no Meet, como eu mandei nesse exato momento. Enfim, tenho aqui também já acesso ao meu Google Meet para poder iniciar uma reunião. Olha só, ele já tem me dado a opção aqui de iniciar uma nova reunião. Tem acesso aqui à minha agenda, onde eu consigo ver os meus compromissos do dia. Uma grande observação, pessoal, é que esse painel aqui é um painel de demonstração, tá? Então tem muitas coisas aqui que vocês vão ver que não estão populadas, que não estão preenchidas, mas é de forma proposital. Eu tenho uma ferramenta onde eu consigo fazer anotações. Então, por exemplo, né, a gente vê muitos usuários colocando aqueles post-its, né, escreve muito post-it, vai lá e cola na tela do monitor. Ao invés de fazer isso, né, o que acaba ferindo, inclusive, até algumas questões de LGPD, por que não você colocar uma feature aqui, né, uma ferramenta onde ele pode fazer as próprias anotações ali dentro? É um escopo aqui que é trago. Tarefas, para que a gente saiba quais tarefas que a gente tem que executar ali ao longo do dia, ao longo do mês, do ano, enfim. Então, observem que de uma única interface, ó, aqui eu não troquei de guia, de uma única interface eu consigo acessar todas essas ferramentas, sem precisar ficar carregando uma nova guia, ficar esperando ele se estender, enfim. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer. Segundo ponto, na questão ali das integrações, dos armazenamentos dos arquivos. Como eu falei para vocês, o Drive ali, presente dentro do ambiente do Workspace, é diferenciado. Ele não é igual ao Drive particular. Vocês podem ver que aqui eu tenho duas features. Eu tenho o meu Drive, que é o que vocês têm hoje ali dentro do Gmail particular de vocês. E eu tenho aqui os drives compartilhados, ou drives de equipe, ele leva esses dois nomes. Esses drives compartilhados são diretórios que nós podemos criar, cuja propriedade dos arquivos presentes aqui dentro é pertencente à organização e não ao usuário. Então, o que isso significa? Suponhamos aqui que tenhamos eu e a Thaís colaborando dentro desse diretório chamado administrativo aqui, por exemplo. E aí a gente está populando aqui com arquivos, dados, informações, enfim. E aí, um belo dia, uma das contas é desativada, né? A conta do Vitor ali foi desativada, né? Suspensa, excluída, enfim. O que acontece com todos os arquivos que o Vitor colocou aqui dentro? Absolutamente nada. Permanecem ali da mesma forma, porque o vínculo do arquivo ali não é ao Vitor, é a pasta chamada aqui administrativo, o que é um ponto bem legal comparado ali com o meu Drive, né, que é o que vocês podem visualizar hoje dentro do Gmail. Hoje dentro do meu Drive, o que você tem? São as pastas e arquivos que são de sua propriedade, porém você tem autonomia para ir lá e revogar acessos. Se acontecer alguma coisa com sua conta, os arquivos que estão ali acabam sendo impactados. Enfim, então, esse que é o diferencial, além do próprio sistema de permissionamento. Vocês vão ver que quando a gente manda adicionar uma pessoa dentro de um drive compartilhado, o sistema de permissionamento dele é diferente do que nós temos dentro do sistema de armazenamento ali presente dentro do ambiente do Gmail, do Drive convencional. Então, até o sistema é diferenciado para que a gente consiga segmentar e deixar um acesso bem legal ali para todos os usuários ali da organização, né? Então, a gente pode colocar quem vai ser o administrador geral, o administrador de conteúdo, quem vai somente colaborar, não vai ter permissão para fazer exclusão de arquivos, enfim. Então, a gente pode atuar em coisas nesse sentido. E além disso, pessoal, como eu falei para vocês, nós temos aqui todo um escopo de colaboração. A palavra que rege o Workspace é colaboração. Né? A gente tem aqui um escopo de colaboração em conjunto. Deixa eu pegar uma outra planilha aqui, nessa aqui de cima, acho que ela vai estar mais bonitinha. Aí. A gente tem um escopo de colaboração em conjunto. Então, eu posso ter várias pessoas colaborando dentro da minha planilha, dentro da minha apresentação, dentro de um documento ou algo nesse sentido. E, além disso, eu também tenho um escopo aqui de segurança, né? Eu posso também ter ferramentas de segurança aprimoradas aqui para dentro do meu ambiente. Por exemplo, né, dando um exemplo de uma ferramenta nesse sentido. Aqui vocês estão vendo com uma planilha que contém 2 CPFs aqui que são fictícios, tá, pessoal? Só para deixar bem claro. E aí, olha só o que acontece se eu venho aqui e mando compartilhar isso com uma conta Gmail, por exemplo. Eu mando aqui enviar e ele fala, opa,
esse item possui conteúdo restrito e não pode ser compartilhado para fora de, aí no caso aqui ele está falando meu domínio, que é o teste Key Network. Por que que isso ocorre? Porque eu criei uma regra onde eu estou impedindo o compartilhamento de informações que sejam referentes a número de CPF para fora do meu ambiente. Esse é um escopo bem legal, né, de segurança ali, como eu falei, né, uma das features de segurança que nós temos ali, para que você tenha um controle, né, sobre aquilo que é compartilhado para fora de sua organização, para aquilo que possa ser extraviado ou algo nesse sentido. E aí, até mostrando para vocês a cara do painel administrativo, né? Esse daqui que é o nosso painelzinho administrativo. Nós temos 1 milhão de funções aqui dentro, são várias funcionalidades. Como eu falei para vocês, até devido ao nosso tempo, não tem como a gente passar por todas aqui, mas eu gostaria de tocar em algumas que eu sei que é o principal ponto ali também de muitos quando se está tratando ali desse comparativo, que são os recursos de segurança relacionados ali a spam, phishing. E aí, como que funciona? Quando eu venho aqui dentro de Google Workspace, ó, dentro aqui de aplicativos Google Workspace, vocês podem ver que eu tenho as minhas aplicações do Google Workspace presentes aqui dentro. Então, eu tenho ali a minha agenda, o AppSheet, que eu comentei com vocês aqui agora há pouco, o próprio Gmail, Drive Documentos. Cada opção dessas tem várias configurações dentro as quais eu posso atribuir já direto para o meu ambiente. Mostrando para vocês aqui o Gmail, que era o que eu queria trazer para vocês aqui. Quais configurações que a gente pode ter? Primeiramente, o status do serviço, onde a gente pode ver que está ativado para todo mundo. E aí, qual que é o ponto aqui? É que eu posso segmentar isso. Então, por exemplo, vamos colocar que eu tenho um determinado setor, o qual não vai utilizar o chat, por exemplo. Você pode ir lá e desativar o chat para aquele determinado setor, desativar o Meet para aquele determinado setor, o Gmail para um determinado setor. Então, você pode ter uma segmentação nesse sentido, e essa primeira aba aqui, ele vai te falar para quem está ativado, para quem não está. Nesse caso aqui meu, está ativado para todo mundo. Eu tenho configurações ali do usuário, né? Então, eu posso definir alguns formatos ali, como nome, por exemplo, o tema que vai ser aplicado nele ali como padrão, se ele vai ter a opção ali de delegação de e-mails, né? Que é quando a pessoa pode delegar o acesso da conta dela para uma outra pessoa, se ela vai poder utilizar o Gmail na web de forma offline, né? Para poder fazer alguma consulta ou algo nesse sentido, que é um ponto bem legal também, pessoal, que vale ressaltar. O ambiente do Workspace, apesar dele ser um ambiente web, você tem formas ali de estar trabalhando com ele em algumas situações de forma offline. Por exemplo, você tem um documento ali, que às vezes você está sem conexão com a internet, você consegue fazer uma configuração específica, previamente, né, obviamente, onde você vai conseguir continuar mexendo naquele documento, visualizando ele ali, e quando você tiver acesso da internet, as alterações que foram feitas nele sobem. Então, esse é um ponto também bem importante de ressaltar, né, que apesar do Workspace ser um ambiente web, previamente configurado, devidamente configurado, ele consegue também atuar em alguns casos ali, até mesmo sem a devida conexão. Eu tenho regras de roteamento padrão. E o que seria o roteamento padrão? É nós aqui fazermos uma espécie de filtragem dos nossos e-mails, no sentido ali de redirecionamentos. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês aqui. Ó. Eu vou colocar aqui um destinatário aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, o Vitor, né? Então, vou colocar aqui todos os e-mails que chegarem por Vitor. O que vai acontecer com esse e-mail? Eu vou modificar a mensagem? Eu vou rejeitá-la? Eu vou adicionar uma outra pessoa para poder receber? Eu vou alterar a rota dele? Eu vou ignorar os filtros de spam para essa mensagem específica? Eu vou remover os anexos dessa mensagem? Às vezes eu quero que a mensagem chegue para a pessoa, mas eu não quero que chegue o anexo, por exemplo, caso venha algum anexo ou algo nesse sentido. Então, eu posso remover ali os anexos dessa mensagem, e aí eu posso, inclusive, também passar em configurações específicas ali de blacklists, whitelists, para que já se tenha bloqueado ali por padrão dentro do meu ambiente algumas questões, como, por exemplo, eu não quero receber mensagens de um determinado domínio, né, um domínio em específico ali, toda vez que chegarem e-mails naquele sentido, já vai ser rejeitados, por exemplo. E aí, nisso, a gente vê nessas configurações, quando a gente vai descendo aqui, ó, a gente tem configurações de segurança mesmo, né, que são os recursos de segurança de e-mail e spam. Temos aqui acesso do usuário final, que é para você poder controlar a acessibilidade do usuário, né, se ele vai ter acesso ali a configurações como POP, IMAP, se ele vai ter acesso a uma aba específica aqui, ó, dentro do Gmail, dentro dessa abinha aqui, ó, quando a gente vem aqui, ó, encaminhamento e Pop IMAP. Você pode desabilitar essa caixinha aqui, ó, de forma que o usuário não vai ter acesso ali para poder fazer configurações.
configurações de spam, phishing e malware, que é o ponto ali que eu queria chegar com vocês. Observem que aqui a gente consegue, né, passar configurações, inclusive segmentadas. Aqui no canto vocês podem ver que eu tenho algumas unidades organizacionais, né? Unidades organizacionais, são um parênteses aqui, são como nós gerenciamos a nossa organização. É onde a gente pode colocar grupos de usuários presentes ali dentro, de forma que as configurações que eu efetuar vai ser aplicada ali dentro de uma unidade organizacional e, consequentemente, para todos os usuários que estão presentes dentro dela. Então, aqui eu tenho uma unidade organizacional mãe, que seria Task and Network, e abaixo dela eu tenho outras aqui criadas. Para aplicar somente na minha, né, que é o que eu desejo aqui, eu vou clicar aqui no meu nomezinho aqui, que é a unidade organizacional que leva o meu nome, e a partir desse momento, todas as configurações que eu passar vão ser aplicadas somente dentro dessa minha unidade organizacional. Se eu quisesse aplicar para todo mundo, bastava selecionar a minha unidade organizacional mãe aqui, que ele iria replicar para todos que estão ali abaixo dela. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente pode fazer configurações bem segmentadas, né? A gente pode diferenciar ali as configurações por departamentos, por grupos, enfim. E aí, por exemplo, aqui nós estamos nessas configurações, né, de spam, phishing, malware. Então, aquele primeiro ponto que ele me traz, ó, verificação de mensagem de pré-entrega aprimorada. Então, aquilo que eu falei com vocês, pessoal, hoje o Google, ele já tem ferramentas de inteligência integrada, e muitas dessas ferramentas atuam até mesmo no sentido de segurança, de filtragem. Eu até convido vocês a fazerem o seguinte teste, né, para quem tem uma conta Gmail aí particular. Tenta encaminhar várias vezes, né, várias vezes assim, umas 2, 3 vezes ele já vai acusar um e-mail de qualquer outro lugar com o título assim, teste, para esse mesmo e-mail Gmail de vocês. Vocês vão ver que, eventualmente, o que ele vai fazer? Ele vai começar a direcionar esse e-mail lá para spam. Aquela pessoa automaticamente já lá para spam, porque ele vai entender que aquela mensagem não tem sentido nenhum, não tem um significado ali, algo nesse sentido. Então ele joga lá para dentro de spam para que você faça uma análise, se é um spam, se não é, mas você pode retirar ou algo nesse sentido. E essa questão aqui da verificação de mensagem de pré-entrega aprimorada atua também nesse conjunto, né? Atua nesse sentido, onde ele vai estar passando filtros ali dentro das suas mensagens para saber se está tudo certo, se está tudo ok, se tem alguma coisa que pode, porventura, ser malicioso ou algo nesse sentido. Então, é para isso que serve aqui essa configuração. Nós temos configurações aqui de sandbox, né? Sandbox de segurança, que é onde a gente pode estar criando ali uma execução, como eu posso dizer ali, uma execução virtual, né? De anexo ali, para que ele faça uma validação dos anexos, né? Dos documentos ali, do que é enviado ali dentro. Tem configurações referentes ali a spam. E aí, configurações referentes a spam, o que eu posso passar aqui? Eu posso ser mais rigoroso ao filtrar spam. Então, ou seja, o Google já tem aqui a filtragem dele padrão, mas você pode mandar ele ser mais rígido ainda. E aí ele vai começar, né, a pegar escopos de e-mail ali que possam, porventura, ser maliciosos ou algo nesse sentido, já vai automaticamente categorizar eles como spam e já vai direcionar isso para a caixa de spam ali do usuário, de forma que temos uma feature aqui também que a gente consegue, inclusive, validar esses pontos. Aqui eu tenho uma parte de colocar spam na quarentena. E o que seria colocar esse spam na quarentena? A gente tem uma telinha anterior, eu acabei passando por ela, onde a gente pode estar criando diversos tipos de quarentenas para que nós depois possamos entrar lá e fazer análises ali desses documentos, desses arquivos, desses e-mails, perdão, que acabam sendo direcionados ali para dentro. E aí, por padrão, ele sempre tem uma quarentena chamada default. A gente pode criar outras quarentenas para fazer outros tipos de análise. Então eu posso fazer para ele colocar ali essas mensagens ali dentro dessas quarentenas específicas. Posso ser mais rigoroso ao fazer essa filtragem. E aqui eu tenho a opção de ignorar filtros de spam para remetentes internos, ou seja, por exemplo, eu e a Thaís aqui estamos presentes dentro do mesmo ambiente, que é o KI Network. E aí o que acontece, por exemplo, se eu mandar uma mensagem ali para a Thaís que possa ser uma filtragem de spam. Se essa caixinha aqui estiver marcada, ele vai passar tranquilamente, né? Porque ele está entendendo que é um filtro confiável, enfim. Se eu desmarcar essa opção, a minha mensagem vai ser filtrada da mesma forma que são filtradas mensagens vindas ali de fora. Também temos ignorar mensagens de spam de remetentes ou domínio nas listas selecionadas. É aquilo que eu comentei com vocês, né? Que a gente pode criar
whitelists, blacklists dentro do nosso ambiente. Então, a gente pode criar uma lista de domínios permitidos, que são listas de domínios aos quais vocês confiam, como, por exemplo, fornecedores, prestadores de serviço ou algo nesse sentido, que sempre encaminham e-mails para vocês. E aí, para não ter perigo dos e-mails deles caírem em spam, vocês podem criar uma lista aqui com esses domínios e já adicionar essa lista aqui. Essa lista pode ser tanto o domínio quanto o próprio e-mail do usuário. Então, dá para fazer uma segmentação ali também. Da mesma forma que a gente pode criar também uma lista voltada para domínios que às vezes você quer bloquear, que você quer rejeitar, que você não quer de forma alguma receber ali e-mails dentro daquele sentido. Nós temos aqui também as opções de ocultar os alertas de mensagens para domínios de listas de mensagens específicas e ignorar os filtros de spam de remetentes internos e externos. Esse daqui, a gente não... até o Google coloca como não recomendado, porque assim, pessoal, o Google é uma plataforma que ele também te dá uma liberdade, né? Ele te dá a liberdade para você poder fazer a configuração que você deseja. Essa configuração aqui, qual que é o perigo dela? É que isso aqui você vai estar deixando tudo em aberto. Você está desabilitando os filtros de spam e está deixando em aberto para todo mundo, para quem é de fora, para quem é de dentro. Então, se chegar um spam para você, como você está mandando ignorar, vai acabar caindo ali na sua caixa de entrada do usuário, pode acabar causando algum transtorno, algo nesse sentido. Mas ainda assim, o Google vai lá e te dá a opção, né? Se for algo que você deseja, às vezes você quer aplicar isso só dentro de uma unidade organizacional específica, né? Um grupo de usuários ali, qual já se tem uma confiança bem grande, então você também pode passar algo nesse sentido ali também sem problema, senão o Google te dá sempre a opção, né? Ele te dá a liberdade ali para você atuar. Aqui em remetentes bloqueados, como eu falei para vocês, entrar um pouquinho naquele escopo ali, né, que eu falei, de listas, né, só que aqui agora são as listas das pessoas que a gente vai bloquear. Então, a gente pode bloquear ali remetentes específicos, e um ponto bem legal é que nós também temos uma feature aqui, ó, quando a gente volta aqui dentro de compliance, onde nós podemos, inclusive, fazer configurações com base em palavras, em termos. Então, por exemplo, vamos colocar que tem ali, por exemplo, um escopo de um e-mail que eu acho que alguns de vocês, eu gostaria de um joinha de vocês aí, para quem já viu uma mensagem nesse sentido assim, ó, acontece muito normalmente em época de Black Friday. Nós gravamos você na webcam, com você acessando sites ilícitos, transfira X valor para minha carteira de Bitcoin, meu vírus é indetectável, se você transferir, eu vou excluir meu vírus. Com certeza, alguns de vocês aqui já viram já uma mensagenzinha nesse sentido. Depois mandem um joinha aqui quem já presenciou essa mensagem. E aí, por exemplo, essa mensagem específica, ela tinha ali um determinado escopo, né? Ela tinha ali, ó, tô vendo alguns joinhas aqui, maravilha. E aí ela tinha ali alguns escopos ali, onde ela seguia um determinado padrão, né? Até a escrita ali era bem igual. E aí o que a gente pode fazer? Por essa questão aqui do compliance, eu posso mandar ele fazer ali um bloqueio com base nessas palavras em específicas, com base nesse termo em específico. Então a gente pode fazer uma restrição nesse sentido, tanto para recebidos quanto para enviados. O mesmo ali também para interno e externo. Então vamos colocar nesse exemplo aqui, né? Esse exemplo que eu citei aqui agora há pouco. Então eu vou filtrar o quê? As recebidas, e aí se corresponder uma expressão, aqui no caso não tem nenhuma expressão, e aí eu venho aqui, mando adicionar a expressão, coloco ali se corresponde a um conteúdo simples, se corresponde a um avançado, se corresponde a algum conjunto ali de metadados, se corresponde a um conteúdo ali pré-definido. Então eu posso até escolher qual que vai ser aqui, e aqui eu passo aqui qual que vai ser a minha sentença, como por exemplo, eu filmei você na webcam, por exemplo, só para poder ilustrar. E aí eu escolho o que eu vou fazer com essa mensagem. O que eu vou fazer com ela? Eu vou modificá-la? Eu vou rejeitá-la? Eu vou colocar em quarentena? Então observem que, além da própria filtragem do ambiente do workspace ali, né, que ele já passa, a gente também pode criar filtragens específicas para nós, né? Então, você aí que está tendo um problema de alguém mandando um e-mail específico, né, que tem alguns termos em específico, palavras em específicos, que possam vir a ter anexos maliciosos, você pode bloquear esse domínio, você pode bloquear esse remetente, você pode deixar que a mensagem entre, mas aí você vai remover o anexo, você pode já rejeitar a mensagem. Então você tem uma gama bem grande aqui, de um leque, né? Você tem um leque aqui de possibilidades para estar atuando com esses pontos em específico. Bom, deixa eu ver aqui como é que nós estamos de tempo. Maravilha, temos algum conteúdo, temos um tempinho bem legal ainda. E aí, pessoal, como eu falei com vocês,
cada ferramenta dessas aqui tem-se ali as suas devidas configurações. Como, por exemplo, quando eu venho aqui dentro de Drive Documentos, eu tenho configurações ali que são relacionadas ao Google Drive. Então, no caso, compartilhamento de informações, né? Se as pessoas podem compartilhar externamente documentos ou não, questões ali relacionadas aos drives compartilhados, né? Como eu mostrei para vocês, então a gente pode gerenciar os drives compartilhados, posso transferir a propriedade de arquivos de usuários dentro ali do meu ambiente, então daqui de dentro mesmo já tem uma ferramenta nativa para isso. Então, pessoal, a gente tem uma gama bem grande de configurações, como eu falei para vocês, infelizmente, devido ao nosso tempo, não tem como a gente passar por tudo. Mas um ponto que eu queria mostrar para vocês também são os nossos relatórios. Até porque, do que adianta a gente ter todos esses recursos de segurança se a gente não consegue ter uma visão disso, né? Se a gente não consegue ter relatórios acerca disso, para saber o que aconteceu, quanto que aconteceu, o que ocorreu, a gente precisa de algo nesse sentido. E é para isso que nós temos as nossas ferramentas aqui de auditoria e investigação, onde eu posso auditar todo o meu ambiente ali como um todo. Então, eu consigo ver eventos de registro do chat, do Meet, do Drive, e aí mostrando, por exemplo, aqui, ó, os eventos de registro do Drive. Eu posso passar aqui uma filtragem para que eu tenha um retorno mais assertivo acerca daquilo que eu estou buscando, ou eu posso deixar aqui em aberto, ele vai trazer para mim os meus resultados mais recentes. E aí vocês vão ver como que é que ele traz isso para mim em questões ali de retorno. Então, olha só, eu tenho aqui esses resultados aqui, que são os mais recentes. Aqui em cima eu posso adicionar filtragens, né, para que eu tenha retornos assertivos, como eu falei. Posso passar mais de uma, tá, pessoal? 2, 3, 4, 5 filtragens aqui. Quanto mais filtragens eu passar, melhor vai ser o meu retorno, né, mais assertivo vai ser aquilo que eu estou buscando. Nesse caso aqui em específico, eu vou deixar em aberto, só para poder mostrar para vocês. Esses aqui são os resultados mais recentes. E aí, olha só que legal aqui que ele faz. Ele está falando aqui que no dia 25/9, às 14h27, ou seja, um pouco tempo atrás, o Vitor Leone, que tem o e-mail vitor@test.network, visualizou ali um item. E que item foi esse? Foi essa planilha aqui, ó. É uma planilha de CPF fictício, chamada Drive Compartilhado, onde o tipo de documento é uma planilha do Google, e eu vejo até o tipo de compartilhamento dele. Olha só, eu vejo que é uma planilha que até então está compartilhada somente internamente. Então, esse daqui é um exemplo do que nós podemos visualizar aqui de informação dentro do nosso ambiente. Eu vejo quando uma pessoa visualizou um item, que foi o meu caso ali, né? Vocês viram que eu só abri uma planilha ali, o único ponto ali que eu só tentei fazer um compartilhamento, ele bloqueou, que também registra aqui. Eu só abri a planilha e ele já registrou aqui no meu log. Agora vocês pensem nisso numa questão de e-mails, né? Que a gente tem a possibilidade também de ver ali quanto que uma pessoa mandou um e-mail, quanto que a pessoa mandou uma conversa ali dentro do chat. Todos esses registros ficam anotados aqui, ó, dentro dos nossos relatórios, dentro aqui dos eventos de registro, né? Os eventos de registro, eles vão mostrar para nós ações dos usuários presentes ali dentro do meu ambiente. Então, observem que não é só a segurança, é também você conseguir entender o que é que aconteceu e tomar uma ação depois, né? Se prevenir quanto a isso. E aqui uma ferramenta bem legal também é a questão ali da pesquisa de registro de e-mail, que é aquilo que eu falei com vocês, de vocês acompanharem a rastreabilidade ali do e-mail em si. Eu vou colocar o e-mail dos últimos 7 dias, eu vou colocar o meu e-mail aqui, só para que vocês consigam visualizar como que é a visibilidade disso. Ó. Vou colocar meu e-mail aqui como destinatário, então, ou seja, todos os e-mails que chegaram para mim aqui no caso. Então aí, no caso, olha, eu tenho um e-mail aqui de boas-vindas. Quando eu clico nele, olha só o que ele vai me entregar aqui. Eu vejo o assunto, quem que é o remetente, né? Então, o remetente aqui é o Vitor da KEY Network, não é do teste KEY Network, é da KEY Network, que mandou para o Vitor teste aqui, e aí eu vejo qual foi a data, qual foi o horário, qual é o tamanho da mensagem, o ID dela, e eu vejo aqui o rastreio dessa mensagem, então eu consigo ver todo o processo que ela fez. Isso é aquilo que eu falei com vocês, que o Google, além da questão do SLA, né, de 99,9%, de garantir que ele está entregando o serviço para vocês, isso daqui é uma forma também de vocês se resguardarem de que, de fato, ele está fazendo aquilo que ele se prometeu, né, que ele se propôs a fazer. Que no caso aqui é o quê? Ele está se propondo a me entregar o e-mail. Então vamos ver se ele entregou mesmo? E-mail recebido de um servidor SMTP com endereço de IP, me passou aqui qual é o endereço de IP, falou que está ok, foi inserido dentro do pipeline de entrega do Gmail, e-mail entregue dentro da caixa de entrada do Gmail sem nenhum tipo de erro, no erro. E eu ainda consigo ver, como no caso se trata do meu ambiente, eu ainda consigo ver o que aconteceu com essa mensagem depois. Então, quando eu clico aqui em detalhes de mensagem pós-entrega, eu consigo ver, por exemplo, que essa mensagem ela não foi aberta nem lida,
o usuário só viu ela, só passou o olho ali por cima dela, mas ela não foi aberta, não foi lida, foi marcada ali como importante. Caiu dentro de um marcador chamado líderes e guides. Então, é isso que ocorre dentro do nosso ambiente. E aí, se por acaso tivesse ocorrido algum erro, alguma falha, tivesse caído em alguma filtragem, por exemplo, né, bateu em algum filtro ali de spam ou algo nesse sentido, ele iria me entregar aqui falando, ó, mensagem rejeitada devido a um compliance. Aí, por exemplo, vamos colocar que fosse um compliance que vocês criaram. Ele iria colocar ali que se trata desse compliance específico. Se tivesse rejeitado por conta de um spam, a mesma coisa. A mesma coisa ocorre para quando a gente está encaminhando um e-mail. Vocês conseguem ver a rastreabilidade desse e-mail até ele chegar no servidor de destino. E aí ele vai te falar para você aqui, ó, e-mail entregue no servidor de destino. E aí você consegue se resguardar de que, ó, da minha parte foi feito. Se o seu provedor não está te entregando o seu e-mail, aí uma coisa que você tem que validar com o seu devido provedor ali. Mas do meu lado aqui, aí você pode vir, você tem a possibilidade também de imprimir aqui essa tela e mostrar para a pessoa. Do meu lado aqui, eu te garanto que foi entregue. Então, é uma forma ali de vocês se resguardarem em relação ali a essa questão de entregas de e-mail e tudo mais, que eu sei que é uma coisa que acaba impactando muitos, se não todos os presentes aqui. Bom, além disso, pessoal, nós temos ali também as questões ali de relatórios, né? Eu mostrei aqui os eventos de auditoria para que a gente consiga visualizar, mas nós temos ali também os relatórios, onde os relatórios a gente consegue ver ali relatório de contas, relatório do Gmail, e aí olha só que legal como que ele me mostra esses relatórios. Ele me traz em formato, inclusive, de gráficos, olha só. Total de e-mails, e-mails de entrada que foram entregues, alguns que não, os e-mails aqui de spam, e aqui tá falando para mim, ó, laranjinha é o que não é spam. Dentro do meu ambiente, ó, vocês podem ver que eu não tenho nenhuma nem azul, porque eu não tive resquícios de spam aqui devido às configurações nativas mesmo aqui do próprio Workspace. Eu nem precisei de fazer configuração específica aqui para nada. Ele nativamente aqui já fez esse escopo aqui para mim. E aí, nós também temos ferramentas, como, por exemplo, ali, a nossa central de segurança, que é onde a gente consegue acompanhar todos os quesitos de segurança ali do nosso ambiente. Então, olha só, eu consigo ver como é o compartilhamento externo de arquivos dentro do seu domínio. Então, no caso, eu tenho 20 compartilhamentos externos. Como que tá os quesitos ali de autenticação, configurações personalizadas, criptografias, como que tá as entregas de mensagens. Ó, tive 32 aceitas, nenhuma rejeitada. Filtros de spam, caixa de entrada, 32, não tem nenhuma aqui de caixa de spam. De phishing, não tenho nada. De malware, não tenho nada. Não tem nada que é relacionado a spoofing também. Anexos suspeitos. Então, observem que eu tenho uma dash aqui que eu consigo fazer um acompanhamento legal do meu ambiente aqui, né? Para saber se está tudo seguro, se está tudo ok, se está tudo prosseguindo ali dentro dos conformes ali. Inclusive, pessoal, sobre essas questões aqui de relatórios, como eu falei para vocês, tá? A gente consegue acessar também, temos relatórios também presentes já bem nativos aqui também, dentro aqui de relatórios de apps, relatórios ali de usuários, e aí a gente consegue verificar ali, por exemplo, como que está a usabilidade de cada usuário, como que está o perfil de cada usuário, porque vocês podem, por exemplo, colocar um padrão de senha, né? A senha tem que corresponder a um determinado gravidade ali, né? Tem que ser um forte, tem que ter sei lá, caractere, algo nesse sentido. Se ele está inscrito na verificação de 2 etapas, e aí você pode forçar isso para dentro do seu ambiente, né? Forçar que os usuários acessem ali, né, as configurações de 2 etapas, se inscrevam na verificação de 2 etapas ali do seu ambiente. Então, enfim, pessoal, vocês podem ver que, assim, é uma infinidade de recursos, né? Aqui eu dei uma super acelerada, até o nosso tempo aqui já está se esgotando. Aqui eu dei uma super acelerada para vocês poderem entender um pouco do conceito de que, quando a gente está falando de ferramentas do Google Workspace, é diferente de quando a gente está falando de outras features, né? De outras plataformas, né? Outros provedores de e-mail. Porque o Workspace, ele não trabalha só em e-mail. Ele trabalha em e-mail muito bem, porque ele tem um SLA, ele pode te entregar, ele vai te entregar 99,9% ali, das vezes ali, as questões ali dos produtos, tem todas as questões de filtragens e relatórios, mas ele não é só isso, ele se expande ainda mais, né? Ele vai ter ferramentas para você ter conversação diretas ali com as pessoas, seja ali, por exemplo, pelo chat, para a gente ter conversas diretas ali, onde eu posso mandar emojis, GIFs, documentos, arquivos, posso criar grupos aqui para ter uma conversa em conjunto com várias pessoas ao mesmo tempo, tá compartilhando arquivos diretamente com elas,
posso ter uma conversa direta aqui dentro do Meet, e aí, por exemplo, olha só que legal, nós aqui agora, estamos tendo uma conversa aqui no Meet, e a conversa está sendo gravada, e aí a gente tem a possibilidade também de separar, né, fazer dinâmicas aqui dentro das salas, poder quebrar as salas em vários pontos. Eu tenho ferramentas aqui de agenda, onde a gente pode, acabou que eu nem passei tanto assim pela agenda, mas na agenda a gente pode tanto visualizar, a gente pode visualizar agendas de outras pessoas, então eu posso compartilhar minha agenda aqui com outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso a ela, para que saibam se eu estou ocupado, se eu estou disponível, né? Às vezes tem uma sala de reunião, por exemplo, que precisa de ser previamente agendada, juntamente com recursos, né? Com, sei lá, tem a sala de reunião, e aí tem também um notebook e um data show ali que precisa ser previamente agendado. E aí a gente consegue criar aqui recursos nesse sentido, agendas nesse sentido, para que as pessoas saibam quando que está disponível, quando não está, e ela mesma conseguir lá poder fazer a marcação, fazer a reserva dessa sala, desses recursos, ou às vezes marcar uma reunião com uma outra pessoa, onde, novamente, aqui ferramentas de inteligência se aplicam. Então, se eu venho aqui, por exemplo, eu falo que eu vou marcar uma reunião com a Thaís, e aí, o que acontece? Eu vim aqui em horários sugeridos, ele vai sugerir horários para mim que eu e a Thaís temos disponíveis mediante ali a nossa agenda. Então, ele vai validar nossas duas agendas para ver qual horário que vai ter disponibilidade ali para a gente poder estar conversando. Então, é mais um exemplo ali de feature de inteligência artificial. Eu posso criar aqui um bloco com os meus horários disponíveis. E aí a pessoa acessa esse bloco, ó, mais ou menos nesse sentido aqui. Eu já até deixei um pré-pronto, só para poder mostrar para vocês, onde a pessoa pode selecionar qualquer um desses horários. Esses aqui são os horários que eu tenho disponíveis. A pessoa simplesmente vem aqui, clica em um ponto desses aqui. Esses campos são personalizados, por exemplo, esse campo motivo, foi eu que adicionei esse campo aqui, onde esses campos aqui, então, a pessoa preenche e a partir daquele momento ele marca uma reunião comigo de 1 hora, né? São reuniões ali de 1 hora. Então, a gente tem diversos recursos dentro do nosso ambiente ali do Workspace como um todo. E é esse o ponto, né? Essa reflexão que eu queria trazer para vocês, pessoal. O ambiente do Workspace, ele é um ambiente conjunto, né? Ele é um conjunto de ferramentas ali dentro do nosso, dentro de um ecossistema. É colaboração, é comunicação, é o escopo ali como um todo. Não é somente e-mails. Ele faz e-mail ali muito bem, né? O que ele tem que fazer de e-mails ele faz muito bem, mas ele também vai muito além disso, beleza? Bom, acho que eu já até me estendi demais aqui. Vou devolver a palavra ali para a Thaís. Bom, enquanto isso também, deixa eu só... Já vou te colocar como co-apresentadora. Beleza, Vi. Antes da gente passar para as ofertas, vamos tirar as dúvidas aqui das pessoas. Claro, claro. O Everson trouxe para a gente se tem algum serviço de DLP nativo do Google para e-mail e também para a parte de drives. Tem sim. Temos ferramentas ali de DLP, onde o DLP ele se aplica nessas 3 ferramentas, inclusive específico. Ele tem ali o Gmail, o Drive, o Chat, onde no Drive, inclusive, tem um escopo bem legal, que você pode colocar marcadores, né, tags dentro dos documentos, como, por exemplo, taguear aquele documento como um documento interno, como um documento restrito, e aí você pode criar regras de DLP em cima desses marcadores, como, por exemplo, documentos que tiverem marcador como restrito não podem ser compartilhados. Então, temos sim uma feature nesse sentido. Eu até mostrei ali rapidinho, mas foi uma coisa bem rápida, então acho que não deu para pegar muito bem. Beleza, e tranquilo, Everson, conseguiu compreender? Ok. Marlon, ele pergunta sobre a cultura de uso do Word e do Excel instalados fortemente é muito forte. Como está a maturidade da solução do Google para superar esses desafios? E se existe alguma forma de editar planilhas complexas do Excel através da planilha do Google, tá? Legal. Até antes de abrir para o Victor responder sua pergunta, eu vou respondê-la te dizendo que hoje as ferramentas da Google estão tão robustas quanto a da Microsoft, com recursos e funcionalidades que ainda superam nesse sentido, tá? E sobre cultura, quando a gente pega um projeto de transição de tecnologia, de usabilidade Microsoft para o Google, existe a necessidade de uma quebra cultural, porque as funcionalidades elas podem ser igual, mas algumas
terão modos operantes diferentes de funcionar. Então, para isso, a gente precisa cuidar de uma gestão de mudança, um aculturamento novo, tá? E aí a QI, ela tem um serviço específico para isso, que ajuda nessa gestão de mudança, colocando esse usuário, mesmo o usuário final, não só o time de tecnologia para administrar esse ambiente. Então, o seu usuário final, ele vem para o centro desse projeto e a gente faz todo um processo de adoção, de treinamentos, de peças de marketing para a gente conseguir avisar que vai ter uma mudança, elenca ali champions dentro da organização que vão ser os nossos anjos, que vão ajudar a disseminar a nova tecnologia, tá? Então, quando a gente traz o Google para uma empresa acostumada com Microsoft, a gente também tem que pensar não só na implementação, na migração desses dados, mas também como a gente vai conseguir garantir que o processo de adoção será bem executado para o nosso projeto no final ter sucesso, tá? Então, essa parte de gestão de mudança e pensando na cultura. E agora eu vou deixar o Vitor te responder tecnicamente sobre as questões do Word, Excel, como que funcionam as planilhas ali robustas na edição do nosso Sheets, tá? Pode seguir, Vi. Bom, eu acho que aqui a Thaís já resumiu bastante, né, pessoal? Sendo transparente com vocês aqui, hoje tudo que é feito de um lado é possível fazer do outro. O que acontece são formas diferentes de serem trabalhadas, né? O que a gente costuma trazer. Então, sim, hoje é possível a gente pegar planilhas, colocar dentro do nosso universo ali de planilhas ali do Google Planilhas para estar trabalhando com elas, até mesmo se for uma planilha mais complexa, é possível também a gente estar trabalhando com algo nesse sentido. É possível a gente pegar documentos, estar inserindo ali. Inclusive, o próprio documento, né, o próprio Google Docs, o próprio Google Planilhas, ele abre documentos que não são do Google, ele abre documentos de outros formatos também. Então, por exemplo, se você coloca um Excel ali, ele vai abrir num formato de compatibilidade, né, vai ter algumas limitações, mas ele abre ela ali num formato XLSX, e ele até identifica ali com uma tagzinha em cima da planilha. Então, assim, é possível você trabalhar. Eu entendo sobre esse seu ponto, que realmente é um escopo bem importante mesmo, né? A questão cultural, né? Uma questão mais de mudança ali de cultura, que nós auxiliamos vocês nesse sentido, mas em relação à questão de funcionalidades, você pode ficar tranquilo que o que você tem de um lado, você também terá aqui do outro. Acho que tem uma última falando sobre a questão do Forms, se é possível configurar o Forms dentro do Workspace para ser acessado de um único endereço de IP de origem. Forma, não? Existe alguma forma? Alguma forma. Tem sim, é uma ferramenta que, no caso, eu não me aprofundei nela com vocês, que se chama acesso baseado no contexto, que é onde você pode passar algum parâmetro, algum contexto para aqueles usuários fazerem login. Então, aí, por exemplo, no seu caso, você pode falar, os usuários não vão conseguir fazer login na máquina se não estiver dentro de um determinado endereço de IP, e aí você coloca ali a sua faixa de IP. Não vão conseguir fazer login se não estiver dentro de um determinado horário, como, por exemplo, se tiver entre 8 às 18, ele consegue fazer login. Se não estiver dentro desse horário, ele não consegue. Se não estiver utilizando um determinado dispositivo, né, um dispositivo que vocês às vezes fornecem para os usuários. Então, você pode passar diversos parâmetros ali, diversos contextos, e os usuários só vão conseguir utilizar as contas ali, utilizar o Workspace, se estiverem correspondentes a esse contexto que você passou ali. Bom, time, até para cuidar do nosso tempo, eu vou encerrar aqui as perguntas, tá? Eu coloquei aqui no chat meu e-mail, caso alguém ainda tenha alguma dúvida ou queira marcar um bate-papo comigo, pode me assinar por e-mail. E para finalizar com as nossas ofertas exclusivas aqui, mediante o nosso evento, tá? Então, para a parte de produtividade e colaboração, a gente tem uma oferta que acrescenta a IA do Google, que se chama Gemini, que é a IA generativa aplicada ao ambiente de produtividade e colaboração do Google, aplicada ao Workspace, tá? Então, a gente consegue 20% de desconto nessas SKUs, até 100% de desconto nos serviços de implementação e migração do Workspace. Então, eu quero trazer meu ambiente da Local Web, da Zimbra, da Microsoft, existe um projeto para executar, para migrar, para implementar e entregar a plataforma já funcional para vocês. Então, dentro dessa oferta, a gente consegue até 100% de desconto. Além disso, para auxiliar na questão de adoção, que eu comentei aqui, Marlon, que
a ferramenta da Google é incrível, mas o diferencial, ele está em cima de uma boa implementação, uma boa migração e principalmente em um processo adequado de adoção, tá? Então, a gente tem uma plataforma de cursos de Workspace que a gente consegue embutir no licenciamento, então todo usuário do Workspace consegue ter acesso à nossa plataforma e consegue ali se preparar para além dos nossos treinamentos. Vocês podem utilizar a plataforma como uma reciclagem do que foi feito aí no setup do projeto, tá? E também nessa oferta com 100% de subsídio, tá bom? E aí, por fim, toda a parte de análise, orientação, assessment do ambiente aqui também está incluso com 100% de subsídio. São limitadas a 10 vagas, então quem tiver interesse pode me assinar também no e-mail aqui no chat que eu enviei, que a gente dá andamento, e elas são válidas por 60 dias, contando do dia de hoje, tá? Isso para a produtividade de colaboração. Agora, no que tange a parte de cloud services, a gente tem uma oferta específica que é um discovery de vulnerabilidade de segurança e compliance, tá? Então, a gente consegue fazer uma varredura no ambiente de vocês para identificar melhorias de processos ali para fechar a vulnerabilidade. Vocês conseguem selecionar um ambiente específico, então é um único entregável que pode ser feita para o ambiente de homologação, desenvolvimento ali, ou pré-produção, tá? Então, a gente orienta a não ser um ambiente produtivo, vocês podem escolher um único ambiente e a gente faz essa entrega, mostra para vocês o nosso serviço, e caso vocês fechem, vocês ainda ganham 30% de desconto do serviço, tá? Também limitado a 10 vagas e válidas por 60 dias após o dia de hoje, tá? Bom, aqui é basicamente as mesmas regras. O que a gente vai fazer agora? Vocês provavelmente vão receber um e-mail de pós-evento para avaliar aqui o nosso treinamento, nosso workshop, e também o detalhado das ofertas. Vocês podem acionar a gente por e-mail, a minha, o Vitor, a Maria, que a gente está aqui à disposição para conversar com vocês e conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês e da empresa de vocês, tá bom? Fechou, Mar? Fechou, pessoal. Obrigada aí pela participação de todos, tá? A gente sempre faz eventos como esse, né? Eventos mais técnicos para tirar as dúvidas ali de uso do dia a dia, o que a ferramenta traz, tá? Então, fiquem atentos aí ao nosso LinkedIn, aos nossos e-mails também, que a gente sempre envia as novidades por ali. E qualquer dúvida, tá? Podem acionar qualquer especialista aqui da QI, que a gente vai ficar muito feliz em atender vocês, tá bom? Boa semana aí para todo mundo. Tchau, gente. Boa tarde para vocês. Pessoal, obrigado pelo tempo de todos. Boa tarde. Isso, é rapidinho. Mas, assim, o Marco já passou para mim, lá pelo agente, né, o Will. Que ele vai estar também da petição, o pastor Delati. Já está gerando os arquivos e a gente já está enviando. Eu vejo alguns, pelo que eu estou entendendo, Esse que você está tem a confirmação de que o arquivo está certo, isso aí você não está nem